Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 26 a 29. Hoje é dia da celebração da ceia. Nós vamos meditar um pouquinho a respeito desse assunto. Nós não faremos um sermão expositivo como é costumeiro, mas vamos refletir sobre esse assunto para vermos algumas lições e um pouquinho do significado que tem a ceia do Senhor para a igreja de Cristo. Mateus 26 a 29, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Até o 30, e tendo cantado um hino, saíram para um monte das oliveiras. Esse aqui é praticamente o mesmo texto aqui que Paulo registra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. Portanto, nós não vamos ler essa outra passagem que também fala da ceia e as outras passagens paralelas dos evangelhos. Nós vamos então meditar a respeito deste sacramento do Senhor, estabelecido pelo próprio Senhor, que é a ceia do Senhor, e o nosso título é Uma Perspectiva Identitária da Ceia do Senhor. Nós vamos trabalhar basicamente os três tempos estudados na língua portuguesa: o presente, o passado e o futuro. Só que nós vamos começar de lá do passado, como é a sequência, o presente e o futuro, para nós vermos como podemos pensar na ceia do Senhor de acordo com esta ou sob essa perspectiva da identidade da Igreja de Cristo. Falar sobre identidade, amados irmãos, é pensar num conjunto de características que distingue determinado povo ou determinada coisa. Por exemplo, os brasileiros, por mais que sejam diversos e diferentes em muitos aspectos, têm certas características que os identificam e que nós podemos, às vezes, olhar e falar: olha, isso aqui é do brasileiro. Como os angolanos e outras tantas pessoas. Nas coisas também podemos ver, ou nos animais, tem certas características que identificam as aves ou certo tipo de animal. Quando nós pensamos nesse conjunto de características, nós estamos pensando naquilo que identifica aquele grupo, ou aquela coisa, ou aqueles animais, ou aquelas aves. Então, quando pensamos na perspectiva identitária da ceia do Senhor, nós estamos pensando naquilo que caracteriza a Igreja do Senhor ao longo dos tempos, porque ao longo dos tempos a Igreja não é a mesma no sentido das pessoas serem as mesmas. Desde o começo da Igreja, várias pessoas já se identificaram com o cristianismo, mas passaram. Hoje nós estamos aqui, amanhã serão os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, virão outros e nós passaremos. Mas a igreja é a mesma, apesar das pessoas serem diferentes. Por que é a mesma? Porque existe uma identidade, existem características que distinguem essa igreja e que vão fazer com que quem olhar para nós, ela pense: esse aqui faz parte daquele grupo de cristãos que passaram há tantos séculos lá atrás, há tantos mil anos lá atrás. É isso que nós pretendemos então ver aqui, e principalmente baseados aqui na ceia do Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de meditar com os irmãos a perspectiva passada ou a perspectiva histórica da ceia do Senhor. Na perspectiva histórica, nós vemos que a ceia que celebramos hoje, na verdade, foi primeiramente celebrada há mais de 2000 anos. E os primeiros personagens a celebrarem a ceia do Senhor foram exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo, que celebrou juntamente, na verdade foi ele quem instituiu, e celebrou juntamente com os seus discípulos. Posteriormente, nós vemos nas Escrituras que a igreja primitiva passou também a celebrar a ceia do Senhor. Então, quando pensamos nessa perspectiva passada ou identitária, nós estamos remontando ao passado, os primeiros personagens que celebraram a ceia do Senhor, os primeiros personagens que nos mostram como isto foi feito e qual o significado que tem a ceia do Senhor, tanto para a igreja do passado quanto para a igreja hoje e a igreja futura também. E
segundo o que nós vemos nas Escrituras, quando nós vemos as palavras fazer isto em memória de mim, tanto em Lucas 22, 19, ou aqui em Mateus capítulo 26, ou 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25, nós encontramos essas expressões. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Isto mostra para nós que precisa ser feito um exercício de recordação. Então, aqui na perspectiva passada, a primeira recomendação que nós temos é a de que a ceia do Senhor é a festa que celebramos a recordação, ou onde celebramos a recordação do Senhor. Ou seja, é a festa de recordação. Recordamos o quê? Recordamos aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Esqueci de colocar o autor, eu nem me lembro qual foi o autor que eu coloquei aqui, mas ele escreve o seguinte: a cruz é a maior expressão do amor da história humana, mas ao mesmo tempo foi o ponto alto do derramamento da ira de Deus sobre um homem. A cruz então vai representar para nós isso. Ao mesmo tempo que expressa o amor de Deus por nós, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna, também expressa aquele momento de quase abandono, mas não é um abandono total, do Pai ao seu Filho. Quando o Senhor brada na cruz: Deus meu, por que você me abandona? Por que o Senhor me abandona? Porque a ira de Deus estava sendo derramada sobre o Senhor Jesus naquele momento. Então, quando pensamos na ceia do Senhor, nós devemos recordar-nos que a ceia é a celebração de uma festa da recordação. A recordação do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo na cruz. E quem nos recomenda a recordação é o próprio Senhor, quando ele fala: sempre que vos reunirdes, bebei o cálice, comei o pão e fazei isto em memória de mim. Devemos nos lembrar que aquilo foi feito por Cristo para a nossa salvação e para que nós hoje nos lembremos de tal sacrifício, de tal feito do Senhor na cruz. A ceia do Senhor seria um rito regular de recordação. Nós temos aqui os elementos, depois quem não pegou vai pegar, nós temos os elementos. Estes elementos lembram para nós que nós fazemos mensalmente um rito regular de recordação. Sempre que pegamos os elementos para nos alimentarmos espiritualmente, nós estamos participando desse rito, que vai nos recordar, nos rememorar, nos lembrar o que Jesus Cristo fez lá há mais de 2000 anos para nós, para a nossa salvação. Mas nessa perspectiva passada ou histórica ainda, nós vemos que há outra recomendação, a recomendação de que a ceia é a festa da comunhão da igreja com Cristo. Nós não apenas nos lembramos o que aconteceu no passado, mas nós também reconhecemos a nossa comunhão, a nossa ligação, a nossa união mística com o Senhor Jesus Cristo quando participamos da ceia. É a união entre o noivo e a noiva. É a união da igreja ao longo de toda a história, da história passada, para se unir ao cabeça da igreja, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, versículo 26 e 28, nós encontramos algumas expressões que nos remetem a isso. O Senhor Jesus Cristo, então, quando estavam lá celebrando a Páscoa, institui ao mesmo tempo aí a ceia, e ele toma o pão. A palavra de Deus diz no versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, o partiu, deu aos discípulos, e olha o que o Senhor disse: tomai e comei. E ele acrescenta: isto é o meu corpo. Depois, no cálice, a mesma coisa. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue. Aqui está sendo estabelecida uma união mística entre nós e o Senhor Jesus Cristo. Nós depois vamos falar se de fato nós estamos comendo o corpo de Cristo ou o sangue de Cristo. Mas, por enquanto, é a recordação ou a recomendação de que, ao participarmos da ceia do Senhor, desta celebração, deste sacramento, nós estamos estabelecendo a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dizendo que nós não somos nem bastardos,
nem pessoas que participam de um rito estranho, mas que isto representa a nossa união ao Senhor Jesus Cristo. Quando Ele morre na cruz, quando o Senhor morre na cruz, nós morremos com Ele. Quando ressuscita na cruz, segundo Paulo, em Romanos 6, nós ressuscitamos com o Senhor para a novidade de vida. Então, a nossa união com o Senhor se estabelece nesse sentido, chamada união mística. Ao participarmos da mesa, precisamos, então, nos lembrar de tudo isto que a palavra de Deus nos ensina. E é muito importante que a igreja reconheça que quando pensamos no passado, o passado não fica lá no museu, mas todo esse arcabouço, todo este conhecimento, todo este significado, todos esses eventos que aconteceram lá no passado, eles estão transportados até nós. Então, quando pegamos aqui os elementos, tudo isso vem à nossa mente. O Senhor morreu na cruz por nós. Nós, ao participarmos, estamos nos lembrando dele. Nós sabemos que o Senhor derramou a sua ira sobre o seu Filho, mas nós sabemos que também a cruz foi a maior expressão de amor, e é por causa disso que nós estamos aqui, e é por causa disso que fomos salvos. A segunda perspectiva seria a perspectiva presente, ou também eu chamo aqui de perspectiva interna da ceia do Senhor. Essa perspectiva, para nós compreendermos, ela diz respeito à nossa participação na mesa. Nós já vimos o que aconteceu lá no passado. A pergunta para nós compreendermos essa perspectiva, por isso é que eu a chamo de perspectiva interna, é: como nós nos achegamos à mesa do Senhor? Como é que nós participamos na mesa do Senhor? Como é que o nosso coração, a nossa mente, como é que a nossa vida espiritual está quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor? É isso que nós gostaríamos de ver aqui nesta perspectiva. E a pergunta que eu faço para mim e para os irmãos é: será que nós nos aproximamos desse momento de celebração da ceia como Judas se aproximou? Ou nós nos aproximamos como os outros discípulos se aproximaram? Os versículos anteriores, versículo 20 ao 25, a palavra do Senhor nos mostra como Judas se aproxima da ceia do Senhor. E é um relato drástico, é um relato que diríamos, nenhum de nós gostaria que fizesse parte de um relato como esse. Diz assim a palavra sagrada: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, ele e o Senhor Jesus. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. O que precisamos nos lembrar é que Judas aqui estava participando da ceia do Senhor. Judas estava participando desse sacramento que nos remete àquela memória do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Isso vai mostrar para nós que uma pessoa pode participar da mesa do Senhor, mas estar perdida. Uma pessoa pode participar da mesa do Senhor, mas ter um coração impuro. Uma pessoa pode participar da mesa do Senhor, mas não ser necessariamente um membro da igreja invisível, que é a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nessa perspectiva presente, a igreja de Cristo é chamada por Deus, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, a fazer uma reflexão sobre a sua vida. É aí onde nós vamos para o que Paulo fala no livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29, Paulo afirma: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por que Paulo fala isso? Porque é séria a participação de uma pessoa na mesa do Senhor. Quando nós viemos aqui, pegamos o cálice e o pão, nós não estamos fazendo um simples rito que depois tem um significado vazio. Pelo contrário, é uma grande e profunda responsabilidade que nós temos ao participar da mesa do Senhor. Porque nós poderemos estar, como Paulo fala posteriormente, participando para nossa própria condenação.
Mas nós somos chamados então a fazermos essa reflexão. E ninguém fará essa reflexão por mim. Ninguém fará essa reflexão por você, caros irmãos. A reflexão é individual. Cada um olhar para o seu coração, cada um olhar para a sua vida e perguntar para si mesmo: será que eu sou uma nova criatura? Será que Jesus morreu comigo naquela cruz e ao ressuscitar, ele ressuscitou comigo para a novidade de vida? Ou será que eu continuo a mesma pessoa sem transformação nenhuma no meu coração desde o momento que eu entrei na igreja até o tempo que eu estou nela? Será que de fato eu fui regenerado? Será que de fato o amor de Deus, a luz do evangelho entrou, penetrou meu coração e transborda em mim a ponto das pessoas verem esse reflexo? Ou eu continuo vagando e trilhando a escuridão dos meus pecados? A palavra de Deus nos chama para uma profunda reflexão que ninguém poderá fazer por mim e por você. Apenas você, apenas eu, posso olhar para o meu interior e ver: será que eu sou uma nova criatura de fato? Será que eu fui transformado? Ou eu continuo sendo o mesmo marido de antes, quando eu não cria no Evangelho? Continuo sendo a mesma esposa de antes, quando eu não cria no Evangelho? Continuo sendo o mesmo filho, o mesmo empregado, o mesmo senhor? Enfim, será que há algum tipo de mudança na minha vida? Ou está tudo na mesma? Para uma boa reflexão, nós temos o Salmo de número 139, versículo 23, 24. Sonda, meu Deus, conheça o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós podemos orar, fazer essa oração ao nosso Deus, para que, de fato, Ele nos sonde. Eu normalmente faço essa oração de forma diferente. Eu não falo, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu sei que há algum caminho mau, alguns caminhos maus. Então eu já oro, eu sei, eu respeito o que a palavra de Deus fala, mas eu me conhecendo, eu oro: Senhor, há vários caminhos maus. Por favor, endireita os meus caminhos. Na semana passada, quando nós meditamos sobre alimentando-se com as Escrituras, uma das coisas foi que a palavra de Deus falava da correção e da educação por meio das Escrituras. E o objetivo das Escrituras é exatamente nos redirecionar, tirar-nos daqueles caminhos tortuosos porque andávamos, para nos trazer para os caminhos do Senhor, os caminhos da verdade, que na verdade o caminho é o próprio Cristo e ele também é a própria verdade. Meus irmãos, por que a necessidade de uma reflexão? Paulo fala: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Se ao participarmos da mesa do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor e ao mesmo tempo anunciando a sua vinda, imagina você participando, mergulhado em teus pecados. Você estaria anunciando a morte do Senhor e a volta do Senhor? Ou você estaria bebendo e comendo o pão para a sua própria desgraça espiritual? Esse é o chamamento das Escrituras para nós. Nós precisamos fazer essa reflexão, porque ao participarmos, nós estamos dizendo ao mundo: Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu para nos salvar. E Jesus Cristo foi para o céu, ele ressuscitou. Ele não continua lá, ele ressuscitou, subiu aos céus. E ele voltará para morar conosco eternamente. Nós somos seus filhos, seus súditos, seus servos. E nós viveremos no novo céu e na nova terra. Toda essa expressão doutrinária é dada ou afirmada quando nós participamos na ceia do Senhor. Uma simples celebração tem todo esse conteúdo doutrinário e bíblico que é expresso. Portanto, quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, é um ato afirmativo da continuação da história cristã. É um ato afirmativo da continuação da história cristã. É como se nós estivéssemos dizendo mais ou menos o seguinte: nós, membros da Igreja Presbiteriana do bairro Belvedere, tal como a igreja lá do passado, da perspectiva passada que vimos, cremos pela fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nós anunciamos a morte do Senhor Jesus quando participamos da ceia. Mas cremos também na sua segunda vinda até que ele venha. Nós estamos fazendo esse ato afirmativo de declaração de fé, da continuidade de toda a história cristã, quando nós participamos na ceia do Senhor. Por isso é uma celebração, é um rito importante. É um rito importante que deve ser levado em conta.
E aí então que Paulo fala, por isso, aquele que comer, como eu falei, o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Como se você estivesse falando, quando você participa e quando você vive uma vida miseravelmente pecadora, você participa da mesa como se você estivesse negando toda a história do cristianismo. Como se você estivesse negando o sacrifício de Jesus Cristo. Como se você estivesse levando a sua vida cada vez mais para mergulhar no pecado. Dessa forma, o nosso relacionamento com a igreja do passado é estabelecida quando nós entendemos que os mesmos valores e as mesmas convicções que eles tinham quando participavam da ceia devem ser as mesmas convicções que nós devemos ter ao participarmos da ceia hoje, no século XXI. Por fim, a terceira perspectiva é a perspectiva futura ou escatológica. Essa perspectiva vai falar da consumação de toda a história. É nesse momento em que a igreja do passado, a igreja do presente, nós, e a igreja do futuro, os nossos netos e bisnetos, se reunirão e juntamente com o próprio Senhor Jesus Cristo participarão mais uma vez do grande banquete em que se celebrará a ceia do Senhor. Desta vez, no novo céu e na nova terra, sem pecado, sem reverendo Geraldo, sem reverendo Mateus, sem reverendo Oséias para ministrar, sem os próximos reverendos que estão aqui, mas o próprio Senhor Jesus Cristo ministrará a ceia, nós lá em volta, celebrando a sua morte, a sua ressurreição, a salvação nele mesmo. E a palavra sagrada afirma no versículo 29, e digo, Mateus 26, 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Certamente o Senhor Jesus falava primeiramente para os seus discípulos, é lógico pelo contexto, mas ele falava para aqueles discípulos que seriam seus posteriormente, como ele ora no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 17. É para aqueles, Senhor Jesus já orou por nós, para aqueles que viriam a crer. Hoje nós cremos e o Senhor beberá novo conosco no reino de seu Pai, no novo céu e na nova terra. O que nós vemos nas três perspectivas é a presença do Senhor. Na perspectiva passada, quem ministrou a ceia foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então a presença de Jesus era literal. Literalmente Jesus Cristo pegou o pão, partiu, deu aos discípulos e pegou o cálice e deu para eles beberem, para relembrarem ou lembrarem sempre a sua morte e ressurreição, a sua morte em especial. Na perspectiva futura, a presença do Senhor também será literal. Por quê? Porque o Senhor mesmo diz no versículo 29 que Ele mesmo ministrará a ceia do Senhor no novo céu e na nova terra, no reino de seu Pai. Mas há uma briga, há uma grande confusão na perspectiva presente quanto à presença do Senhor Jesus Cristo. Seria literal? Seria simbólica? Seria apenas uma rememoração? A Igreja Católica, por exemplo, crê que o pão e o vinho, ou melhor, o pão se torna literalmente o corpo de Cristo quando você come. E essa doutrina é chamada de transubstanciação. Os luteranos creem que o pão e vinho são reais. Eles dizem isso. Mas há uma presença física de Cristo nos elementos, que é uma doutrina chamada de consubstanciação. Zwinglio afirmava que não, na verdade, nem um nem outro. A presença do Senhor Jesus Cristo nos elementos, nessa perspectiva presente, nesse momento que estamos aqui para participar, a presença do Senhor não é nem literal, e nem há essa presença conforme os luteranos, mas é apenas um momento de rememorarmos o que aconteceu. Então, ao participarmos aqui, nada mais estamos fazendo senão a rememoração daquilo que aconteceu lá no passado. Só isso. João Calvino vai entender que sim, é uma rememoração, porque as Escrituras falam, nós vimos também aqui, mas é também
união que nós estabelecemos com Jesus ou então uma comunhão com Cristo. Então, não uma mera recordação, mas nós somos alimentados espiritualmente quando nós participamos na ceia do Senhor. Portanto, a presença do Senhor Jesus Cristo na visão calvinista seria real, simbólica. Jesus Cristo não está presente literalmente aqui, mas sua presença é real, simbólica. Por quê? Porque quando participamos da ceia do Senhor, nós sabemos que espiritualmente o Senhor Jesus Cristo está presente e nós nos alimentamos dele. Ele fala: eu sou o pão que caiu do céu. Todo aquele que não comer do meu pão, e ele mesmo é o pão, essa pessoa não é dele. Nós nos alimentamos do Senhor no sentido espiritual. E nós sabemos que nós somos alimentados espiritualmente quando participamos da ceia. Caros irmãos, é importante nós compreendermos estas perspectivas na participação da ceia. Quando nós entendemos, nós participamos da ceia de forma consciente e nós celebramos essa ceia não necessariamente triste porque Jesus morreu, mas celebramos de forma alegre, porque o Senhor, antes mesmo de morrer, Ele já estava prevendo que Ele participaria conosco lá no céu, ou seja, prevendo a sua vitória e a vitória da sua igreja. Então nós celebramos aqui a alegria da salvação em Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a mim, abençoe o irmão e nos ajude a participarmos da ceia com toda essa consciência cristã.